E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago a vocês mais um tutorial ou um vídeo de dicas sobre pinturas de uma forma bem geral, como coisas do tipo como colorir corretamente, degradê e etc. O propósito é exatamente explicar ou desmistificar, a minha forma de colorir, de maneira que vocês entendam que não é tão difícil assim, tá? Que não é um bicho de 7 cabeças nem nada. Então eu resolvi trazer esse vídeo porque muitas pessoas me falam que têm dificuldades quando se trata de pintura. Então nós vamos tentar mudar isso, ok? Se após esse vídeo vocês ainda tiverem qualquer dúvida, é só vocês comentarem que a depender das dúvidas eu posso tanto estar respondendo vocês pelos comentários mesmo, ou eu posso trazer um segundo vídeo para tentar explicar e para tentar sanar as dúvidas de vocês. Só para avisar também, eu estou utilizando aqui papel sulfite 75 gramas, tá? Eu só coloquei umas folhas aqui embaixo por conta da superfície da minha prancheta, que já está bem ruim, tá bem ralada, então eu tive que colocar um papel para não ficar marcando na pintura, para não ter influência na nossa pintura. Para começar, nós vamos bem do básico mesmo. O que eu vejo muito, e muito mesmo, são pessoas colorindo de forma totalmente irregular, forçando muito lápis de cor logo na primeira camada, fazendo traçados ora para um lado, ora para o outro, deixando espaços em branco entre as traçadas, etc. E isso é errado. Primeiro, porque seu pulso no mínimo vai doer bastante antes mesmo de você terminar o desenho. Segundo, fica muito marcado esse tipo de pintura, por isso que o resultado final não fica tão bonito assim aos olhos. E terceiro, a mina dos lápis de cores, elas são enceradas, né? Elas possuem cera. Então, por isso, se você forçar muito o lápis logo na primeira camada, você meio que vai selar o papel. Porque se você tentar sobrepor com outra cor, esta já não vai pegar direito, entendeu? Esqueçam isso, tá? Essa forma de colorir. E agora eu vou explicar para vocês que existem outras formas de colorir, que é em traçado, ou em traços paralelos, e em círculos ou bolinhas, tá? Eu vou tentar demonstrar que dependendo de como você colore, não tem diferença entre essas duas maneiras. Eu vou começar aqui com os traçados. Primeiramente, eu estou fazendo uma primeira camada leve, tá? Percebam que eu estou tentando deixar a pintura regular, ou seja, em um único tom durante toda a pintura. E eu também estou fazendo essa pintura em apenas uma direção, que é na vertical. Isso é importante, pessoal, porque conforme você vai colorindo, você está preenchendo os poros do papel. Geralmente, em uma camada, você não consegue preencher todos os poros. Então, a gente faz mais de uma camada no desenho, só que a gente se preocupa em fazer em direções opostas ou direções diferentes para ter mais chances de conseguir preencher, entende? Se você fizer na mesma direção de novo, vai ter o mesmo resultado, você só vai deixar com um pouco vívida mais forte. Agora eu estou fazendo aqui uma segunda camada também leve, eu não estou forçando assim o lápis, tá? Moderadamente, eu estou deixando aqui entre o leve e o forçado, né? Tá um pouquinho forçado para deixar com um pouco vívida, mas não é lá essas coisas não é de forma que eu já estou encerando o meu papel. Então eu fiz a minha segunda camada aqui na horizontal e agora eu vou fazer a minha terceira camada na diagonal, tá? Percebam que a cada camada a cor vai ficando um pouco mais forte, vai ficando mais vívida e que os porozinhos brancos, os pontinhos brancos vão desaparecendo. Isso é sobreposição de camadas, ok? Eu fiz agora já em 3 direções diferentes, já dá para ver bastante a diferença entre a primeira pintura que eu demonstrei aqui e essa pintura. Agora eu vou só finalizar fazendo também na outra diagonal, apenas para selar a nossa pintura, ok? Eu tentei deixar esse vídeo aqui, eu fiz o possível para fazer esse vídeo aqui em tempo real, exatamente para que vocês conseguissem visualizar, tá? Que não é difícil, é muito fácil fazer isso, gente, só precisa de paciência. Esse é o segredo. Então, deixa eu pegar aqui a folha para vocês conseguirem ver sem influência da luz. Dá para ver
que essa pintura está bem homogênea. Dá de visualizar que ela está bem homogênea, ela não está marcada quanto a primeira. Então é dessa forma que eu costumo colorir os meus desenhos. Eu faço várias camadas e isso é o motivo pelo qual eu demoro muitas horas, tá? O pessoal pergunta, geralmente se surpreende, mas é por causa da pintura, né? Se vocês quiserem agora, dá de vocês complementarem com lápis branco. Não é necessário, não é obrigacional, depende do gosto da pessoa, ok? Então aqui, exemplificando, nós fizemos uma pintura em todas as direções possíveis. A gente fez meio que eu fiz aqui um asterisco para representar e realmente dá certo. Então essa foi a pintura que nós utilizamos aqui, a pintura traçada, tá? Agora eu vou tentar explicar para vocês a pintura em círculos ou em bolinhas. Antes de começar, deixa eu ver, não é fazer uns círculos enormes e com espaços enormes entre eles, senão assim a sua pintura vai ser que nem a nossa primeira que nós descartamos, tá? Os círculos, eles são muito pequenininhos e muito juntos, ok? E talvez demande mais paciência, né? Talvez demore mais um pouquinho, depende também da prática de vocês na pintura. A forma que vocês se adequam melhor e que vocês estão mais acostumados. Mas os círculos, apesar deles demorarem talvez um pouquinho para a gente conseguir preencher, vocês não precisam fazer tantas camadas assim, porque enquanto a gente está pintando em bolinha, a gente já está fazendo mais de uma camada ao mesmo tempo. Então aqui a gente já está tendo um preenchimento melhor dos poros do papel, por isso que às vezes é preciso fazer apenas uma ou duas camadas, tá? Depender também aí da superfície do seu papel e etc. Então aqui eu estou fazendo mais de uma camada, aqui eu já estou fazendo a segunda camada para tentar deixar um pouco mais forte. Percebam que assim, é por camadas, mas isso não significa que na primeira eu vou passar o lápis só uma vez no lugar. Eu posso vir com o lápis mais uma vez para tentar fazer com que a pintura fique regular, que a pintura fique no mesmo tom, ok? Então não obrigatoriamente vocês têm que passar o lápis só uma vez no mesmo lugar, não tem nada a ver com isso. O importante é que a pintura esteja boa para vocês e que vocês visualizem que ela esteja no mesmo tom. Então, aqui a gente pode analisar as duas formas de pintura e que elas não têm muitas diferenças. A gente percebe que nas duas a pintura fica homogênea, tá? Fica parecida. É só vocês verem, praticarem com que forma vocês se adequam melhor, tá bom? Eu particularmente gosto mais do traçado, mas em círculos eu faço muito para realismo. Realismo geralmente eu vou colorindo em círculos pequenininhos. E agora eu com o lápis vermelho eu vou fazer aqui mais uma vez a pintura traçada para tentar exemplificar para vocês, né? Para demonstrar para vocês uma segunda vez. E aqui utilizando outra cor. Eu utilizei, pessoal, tá, o lápis azul e o lápis vermelho de um motivo bem objetivo. Porque muita gente reclama desses dois lápis da Faber-Castell e realmente eles não são os melhores da caixa. Então eu utilizei eles dois para demonstrar para vocês que até com lápis não muito bom a gente pode conseguir uma pintura legal. Então vocês perceberam que aqui eu já estou na minha terceira camada de pintura. E vocês conseguem perceber que a pintura está homogênea da mesma forma como ocorreu com o lápis azul. Então é questão de prática e questão de paciência, gente. Vocês só precisam ter paciência. Colorir é isso. Por isso que o pessoal faz a coloração de livros, tá? Comprando esse livro meio em febre, para o povo se desestressar. Colorir realmente você tem que estar com calma, tem que estar com paciência para poder fazer. Então, mais uma vez, nós podemos constatar a diferença das pinturas, né? Dessa pintura em várias camadas, em direções diferentes, com a primeira pintura que está em várias direções diferentes, com uma camada só, mas muito forte e regular. Mas aqui eu vou demonstrar para vocês que não é necessário vocês sempre fazerem uma pintura leve. Algumas áreas e alguns desenhos, você pode até fazer uma pintura um pouco mais forçada, né? Você pode forçar um pouco mais o lápis e tal. E fica homogêneo também, dependendo da forma como vocês colorem. Se vocês colorirem, né, não forçando muito o lápis logo na primeira, vocês colorem forçando um pouco mais. Uma primeira camada faz uma direção, fazendo só em uma direção. Depois, vocês podem fazer pelo menos uma segunda camada. Ali, vocês podem até forçar um pouco mais o lápis. Cansa mais um pouquinho porque
a gente está apertando um pouco, o nosso pulso ele pode até cansar um pouquinho, mas dá para fazer em alguns desenhos, ok? Nem todo desenho a gente precisa ir pintando levinho e tal. A gente pode forçar em algumas áreas. É isso que eu quero demonstrar para vocês. Só que o que a gente tem que ter a preocupação é de não deixar marcado e não deixar irregular o tom da pintura. Agora, pessoal, eu vou tentar demonstrar para vocês um negocinho que eu uso muito na minha pintura, que é o degradê. E já de quebra, dando aqui a dica de um extensor de lápis para vocês, né? É o corpo de algum marcador que vocês tenham aí na casa de vocês. É só vocês cortarem a ponta e esquentarem ela e tentarem moldar no lápis, já quebra um bom galho. Então vamos lá tentar mostrar um pouco o degradê. O degradê, gente, ele é essa passagem do tom mais forte para o mais claro. Então, percebam que eu comecei forçando mais o lápis, tá? O lápis preto ficou bem forte quando eu comecei ali, quando eu comecei a fazer a coloração, e eu tô enfraquecendo conforme eu vou me afastando do início, tá? Então é como se tivesse um lado de sombra e um lado de luz, ok? Aqui do outro lado eu vou fazer também fazendo uma lateral forte e deixando a luz vindo para o centro, tá? Como se a luz viesse do centro. Percebam que o degradê é simples, é só você forçar no início e ir deixando a mão mais leve. A pintura é a mesma, você vai fazer em uma direção só primeiro, depois se você quiser fazer em outras direções, vocês têm que tomar cuidado com o ponto de luz que vocês deixaram antes, tá? Então, a preocupação é só o quê? É só ir fazer regular, da mesma forma como a gente coloriu antes, a gente só vai fazer regular, tá bom? Aqui embaixo eu vou fazer uma demonstração de como eu costumo fazer quando é a sombra de um desenho, tá? Então eu começo um pouquinho forte, forçando mais o lápis. Percebam que eu vou estender um pouco mais essa parte de sombra, né? Aí então eu uso o lápis preto, eu faço a sombra. E agora eu vou vir com o vermelho e fazer a sobreposição. Geralmente quando eu faço sombreado, gente, eu uso a sombra primeiro. Por que eu faço isso? Porque a cor que eu vou sobrepor, né, ela ajuda a misturar a cor anterior, né? Então eu faço isso para deixar a pintura mais homogênea. Mas existem pessoas que primeiro gostam de fazer a pintura base e depois vir com a sombra. Se vocês fizerem uma pintura leve na primeira camada, não tem problema não, dá para fazer também. Tá? Isso aqui é só questão de preferência, tá? Não é obrigacional que vocês façam as sombras primeiro. Até porque, nesse lance de fazer a sombra primeiro, você tem que ter um pouco de noção de como vai ficar o resultado, tá? Vocês têm que ter um pouco de noção. Às vezes, né, dependendo do desenho, vocês talvez façam uma sombra muito forte. Então aí é um cuidado que vocês devem ter. Quando eu faço realismo, geralmente eu faço a base primeiro e depois é que eu venho com a sombra. Tá? Só para vocês verem como a mesma pessoa faz de forma diferente. Quando eu faço mangá ou anime, como eu sei mais ou menos o tom certo que vai ficar, eu já faço a sombra primeiro e depois eu utilizo a cor, tá? Eu venho com a cor novamente. E percebam que aqui na minha camada de vermelho, que eu vim sobrepondo o preto, eu fiz várias camadas, tá? Percebam que eu fiz várias camadas, como eu expliquei anteriormente, exatamente para sobrepor melhor o papel. Então dá pra gente ver aqui a passagem, né, do escuro, da sombra para a luz, do vermelho. Aqui, se eu quisesse, eu poderia até ter feito um degradê do vermelho para o branco, né? Dava pra gente ter feito isso também. Mas eu não quis fazer, eu quis só demonstrar a forma de sombra. A luz é o que eu demonstrei com o preto anteriormente. Você só faz o degradê, vai deixando o lápis mais claro, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui. Essa é a forma como eu gosto de colorir, como eu gosto de pintar os meus desenhos. Percebam que é simples, que é muito fácil, tá? Que não tem mistério nenhum e que vocês podem conseguir também. É só ter paciência. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos, tá? Porque vocês me deixam muito feliz. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!